a, a essa única aula, né, de manutenção e operação do CEP, né, o CEP com S, mais conhecido como Sistema Elétrico de Potência. Então, pessoal, como o nosso tempo é corrido e nós temos essa única aula, já iniciei a gravação aqui. Daí vamos observar as duas atividades, né? Uma, o vulgo linha morta, né, que é o circuito desenergizado, e a outra, né, a linha viva, que é o circuito energizado, tá bom? Deixa eu já compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou compartilhar a tela totalmente aqui, já deixei os arquivos assim pré-abertos para facilitar nossa vida aqui na leitura aqui, tá bom? Então vamos lá, deixa eu tirar aqui a imagem. Beleza. Então, pessoal, essa aqui, né, essa matéria, como eu disse, né, ela é rápida, salvo engano, é 30 horas, né? Então, em função, vocês até viram aí, em função do feriado aí, né, nós não tivemos uma aula, então só restou essa, né? Iniciou-se 26 do 4 de 2023 e vai finalizar, né, dia 12 do 5. Então, teremos duas atividades aqui, ó. Se a gente for bem aqui em situação de aprendizagem, ó, atividade um e atividade 2. Eu, em caráter especial, eu vou fazer ao mesmo tempo, porque normalmente, né, o que que a gente faz? A gente, nas primeiras aulas, a gente dá instrução, né, por exemplo, como são poucas aqui, né, sobre como, né, fazer atividade um e atividade 2, por exemplo. E nas aulas subsequentes, tirando dúvidas e falando sobre o conteúdo. Como é apenas, né, essa aula aqui, então vamos falar deles pontualmente e falando das atividades, eu vou passando a teoria para vocês, né? Pelo menos o que vocês precisam saber, né, no que tange a parte de manutenção do CEP. Essa parte do CEP, pessoal, tanto para o eletricista, de distribuição, né, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, é uma parte assim muito pouco estudada nas escolas técnicas, nas escolas de engenharia elétrica. Por quê? Porque para você ter um conhecimento maior, né, assim, infelizmente, você tem que trabalhar numa empresa, assim como eu, né, depois que eu formei, trabalhei em vários escritórios fazendo projeto elétrico, primeiro os prediais, né, depois projeto industrial, daí eu fui evoluindo, passei para a parte de concepção de projeto de rede de distribuição. Aí sim eu fui dar treinamento para eletricista de distribuição, eletricista de linha viva, né, que é a segunda atividade. Daí eu consegui, né, ter uma referência profissional maior sobre isso, né? Então, assim, é, a todas as escolas, né, seja as de eletrotécnica, de engenharia elétrica, elas focam mais na parte, né, predial, industrial e comercial. E essa parte do sistema elétrico, parte de linha, de transmissão, geração, é um pouco deixado de lado, né? Assim, é ensinado de uma forma mais genérica, questões de cálculo de infraestrutura de rede, e assim, é bem menos abordado, né? Nesse intuito, eu vou passar pontualmente o que que a gente precisa, né, para entender, né, melhor como no tocante à manutenção e no tocante a uma rede, né, de distribuição, uma rede de transmissão, né? Lembrando vocês aqui, ó, quando vocês vão voltar aqui para a biblioteca, ó, vocês vierem aqui na biblioteca, aqui na hora que eu finalizar a gravação dessa aula aqui, já vai, né, já vai estar disponível para a monitora, e aí ela vai fazer a postagem dessa aula, e já tem aqui, ó, o material complementar. Esse, o material um, ele vai te auxiliar, né, te dar uma visão melhor de como que é essa atividade de manutenção em rede desenergizada, ou rede, né, vulgo rede morta. E o material complementar 2 é para te auxiliar, né, para você elaborar, né,
esse procedimento operacional padrão, né? Algumas concessionárias de energia, eles denominam de POP, outras concessionárias denominam de instrução técnica. Mas, assim, no frigir dos ovos é a mesma coisa. Um POP, uma instrução técnica, né? Uma instrução que tem os pilares, o que que você vai fazer, né? De quem é a competência de fazer aquele passo na atividade, quais que são os riscos e como que você vai fazer esse controle de risco, né? Então, esses dois materiaizinhos aqui, ó, vão ajudar vocês, né, dar uma visão a mais para vocês conseguirem solucionar a atividade um e a atividade 2. E daí, finalizando essa aula, já vai estar disponível o link aqui, né, da aula que a gente está gravando agora. Vamos aqui à situação de aprendizagem 1, né? Tradicionalmente, vocês veem aqui, ó, aqui tem a pasta, né, que aí tem a folha de atividade 1, né, e a folha de atividade 2, e a descrição aqui da SAP, né? Vamos fazer o download aqui. Já vou. Beleza, olha o descritivo aqui. Vamos analisar o descritivo aqui, pessoal. Aqui ele fala todo um contexto, né, que vai fazer a manutenção para essa empresa que é a Power System. E daí, né, no tocante, você aí, né, olha, como, aqui, ó, ao saber da informação, né, ok, analista do centro de operações, né? Geralmente eles chamam de COD, né? Centro de Operação e Distribuição, COT também, COT, né? Centro de Operação e Transmissão, e tem o COG também, né? Centro de Operação e Geração de Energia, e dependendo aí da área que você trabalha, né? Informou sobre uma notificação de ausência de energia, né? Uma queda de energia num bairro aqui, fictício aqui, né? Ao saber da informação e com base nesse planejamento operacional, né, cumprindo o memorial descritivo, o Fabrício manteve contato com a central de operação, né, e distribuição para solicitar o bloqueio do circuito e com isso desenergizar a rede. Então, é o procedimento, já deixei até aqui de lado, né, aberto aqui a NR10, ó, segurança, instalações e serviços com eletricidade. Já o item, o 10.5, né, que seriam os 5 passos aí, as 5 regras de ouro. E essas 5 regras de ouro, elas devem compor ao procedimento que vocês vão elaborar e entregar na atividade um aqui, né? Então, ao chegar no local, né, ele já estava utilizando os equipamentos de proteção individual, passou então a preparar a área, né, a sinalização, né, a verificar os itens aí com defeito, com a utilização de equipamento de verificação de tensão, né, o detector de tensão aí para média, né, pela a vara de manobra, né, com a ponteira lá universal. Então, Fabrício constatou que a suspensão de energia foi ocasionada por defeito na chave fusível. Então, né, atividade um, vamos lá. Ajudar o Fabrício, né, a realizar a manutenção da chave fusível desenergizada. Então, ela já se encontra desenergizada. Mas será que ela está desenergizada mesmo? Ou ela está apenas desligada? Lembra? Lá, vocês viram lá em NR10 que existe uma diferença entre estar desligada e estar desenergizada. Pegando esse material aqui, ó, que eu separei aqui, ó, essas 5 regras de ouro, aí dependendo da concessionária, você tem um mnemônico para você lembrar, né? Para você decorar aqui. No caso aqui, nosso é o dicas. Então, ó, desligado é o seccionado. É o que está falando aqui, ó. Aí, ó. Somente serão consideradas desenergizadas. Então, teve uma queda de energia. Foi constatado que foi desligado, mas será que foi desenergizado? Não foi, foi desligado.
Então, ele vai ter que fazer os testes, né? Vai fazer o seccionamento para ver. Provavelmente foi o elo fusível aí do cartucho que rompeu, né? Então, vai ter que fazer a troca do elo fusível aí lá da chave fusível. Então, seccionar é o vulgo desligar. E tá aqui, ó. Desligar é o seccionar. O circuito, no trecho a ser trabalhado, vou até dar um zoom aqui maior. Nesse caso aqui, ó, esse exemplo aqui é uma chave faca, né? Aí no caso da chave faca, como essa lâmina aqui, ela não pode ser destacável, aí a gente chega no segundo passo, que é impedir o religamento, né? Você sabe que eu já vi isso acontecer demais, né? Pessoal, né, há uma queda de energia. Aí lembra, a pessoa inadvertida, ou seja, que ela não tem no mínimo uma capacitação, né? E não adianta nada você ter a capacitação, ou seja, o conhecimento para seccionar essa chave, seja a chave faca, seja a chave fusível, mas você tem que estar, né, de posse, e vocês têm que estar de serviço, obviamente, né? E você tem que estar de posse de uma ordem de serviço, que é o que? A anuência, a autorização da empresa. Provavelmente você vai estar de plantão, você com a capacitação, né, que geralmente é um eletricista de distribuição, né? Então, ele capacitado e de posse da ordem de serviço, aí ele tem autorização, né, para fazer esse procedimento aqui. Então, um procedimento, por exemplo, a chave faca, como não dá para você destacar essa lâmina aqui, então a solução é você utilizar essa cobertura aqui, ó, você instala ela na base da chave faca aqui, que aí mesmo se alguém vier com um pedaço de pau aqui tentar fechar a lâmina, ela vai ser impedida de ser fechada aqui. No caso, se for uma chave fusível, dá para você retirar o cartucho, né, e ela ficar sem o cartucho aqui. Essa seria uma forma de impedimento. Ou você colocar uma barreira, que essa barreira aqui ela serve como sinalização, né? Então ela serve para travamento e serve para sinalizar, mostrando que está em o quê? Em serviço, né? Esse circuito está em manutenção. Então, ó, a segunda letra para ajudar aqui, ó, é o I de impedir, né? Impedir o religamento. Constatar, né? Você vai pegar o detector de tensão, né? Existe o detector de tensão igual esse aqui por contato. Tem o detector de tensão, ele é a distância, ou seja, se não me falha a memória, você energiza ele aqui tem uma bateria de 9 volts, se não me falha a memória. Logo quando você chega próximo aqui do raio de risco, você já consegue constatar que esse circuito está energizado. Então, mesmo que eu teve da mesma forma que teve uma queda de energia e você não sabe o porquê que é, né, qual que é o motivo que causou essa queda de energia, às vezes a energia pode voltar, né? Então você vai ter que constatar se realmente, né, o circuito ele está desligado, né? Então, o passo aqui, ó, o A de aterrar aqui, você vai fazer o aterramento temporário. Eu vou mostrar agora aqui no procedimento, né? Como é que faz? Esse aterramento temporário, ele vai curto-circuitar as fases aqui do primário. Você curto-circuita também com as fases do secundário. Antigamente, existia o método pessoal, o curto-circuitava o primário, curto-circuitava as fases do secundário e aí depois interligava no neutro. O neutro, né? Lembra que eu falei? Quando a gente usa o sistema lá, a parte do transformador que está na baixa tensão, ele está ligado em estrela, né? Ou seja, ele tem as três fases e tem o neutro. E esse neutro ele está aterrado. E por ele estar aterrado, né? Essa equipotencialização ela vai atingir o neutro. Mas o procedimento hoje em dia, né? Para você ter uma certeza de que ele realmente vai funcionar o aterramento temporário, você vai utilizar um trado e interligar no trado o aterramento, o conjunto aqui de aterramento. Eu vou mostrar aqui um procedimento aqui para vocês. E esse sinalizar, né, igual eu falei,
por se tratar aqui de uma chave-faca, né, esse bloqueio, o impedimento, ele também serve como sinalização. Ele tem uma cor vibrante, né, para se destacar em meio aqui à paisagem. E ainda tem aqui, não dá para a gente enxergar aqui, mesmo se eu der o zoom, né, pela qualidade aqui dessa foto, que ele mostra aqui, ó, circuito, né, é impedido, né, desenergizado. Ainda tem uma inscrição aqui, né, nesse anteparo que eu coloco para o caso da chave faca. Se for a chave fusível, você retira o cartucho. E você tem que retirar o cartucho porque você tem que trocar o elo fusível que fica nele, né? Já na chave faca, ela é um dispositivo apenas de manobra, né? Que nos circuitos ela pode estar normalmente fechada ou então normalmente aberto. A gente vai ver isso melhor lá em projetos do sistema elétrico de potência, né? Vamos ver as arquiteturas em anel, tem a arquitetura mista, né? Que a gente utiliza a ligação em anel e em estrela, isso. E daí, alguns pontos, né, desses circuitos, né, de interligação, eles vão estar normalmente abertos, né, por questões aí de, por exemplo, você deixa normalmente aberto, porque, por exemplo, uma rede, uma linha de distribuição, ela alimenta, né, uma parte, por exemplo, a que fica aqui no circuito, e outro barramento ele energiza essa parte B aqui, que é uma parte aqui da cidade, né? E aí, caso haja uma queda de energia, né? Ou antigamente, o pessoal aí deixava normalmente aberto aqui, aí, por exemplo, tinha uma queda de energia aqui no B. E a energia normalmente vem por esse lado, e do A ela vem por esse lado aqui. Aí tem uma queda de energia aqui, o pessoal da manutenção vinha, pegava essa chave que está normalmente aberta e torna ela fechada aqui para a parte A, né, suprir a parte B aqui. Hoje em dia o pessoal utiliza o RA, que a gente vai ver na dica aqui da solução da atividade 2, né, o religador automático, beleza? Então, ó, quais os questionamentos que vocês vão ter que responder na folha resposta aqui, ó? De que forma a área deve ser preparada, né? Você vai fazer o quê? A sinalização, ó, já é uma dica aí. Aí, quais os equipamentos de proteção necessários? A gente tem, né? Lembra lá de segurança e eletricidade, nós temos os equipamentos de proteção individual, calçado, né, com CA, né, o certificado de aprovação para eletricista, você tem a roupa com tratamento anti-chama, no caso, né, de circuitos desenergizados, no caso de circuito energizado, além desse tratamento anti-chama, dependendo, se você for fazer um trabalho na linha viva de distribuição, você vai utilizar apenas, né, esse uniforme com esse tratamento anti-chama. Se for na linha viva de transmissão, você vai utilizar o método ao potencial, né? Na de distribuição, você utiliza o contato. Na de transmissão, você utiliza o potencial e daí vai ser uma roupa preparada, né? Que ela vai servir de gaiola de Faraday, porque você vai adentrar no circuito energizado. A diferença é que o potencial elétrico é tão alto, por exemplo, 500 kV, que esse anteparo ele não vai ser barreira suficiente para diminuir os efeitos eletromagnéticos. Então, você tem que tomar um outro procedimento, que é o procedimento ao potencial. Você vai literalmente entrar no potencial da rede e fazer a manutenção, porque relembrando lá em segurança e eletricidade, o que vai, né, provocar a eletrocução em uma pessoa, né, não é o potencial elétrico, mas sim a diferença de potencial. A diferença de potencial, ela vai causar o quê? Uma corrente elétrica do potencial mais alto para o potencial mais baixo, né? E daí, e como, né, o corpo, e dependendo da resistência elétrica do corpo, ele vai tornar-se uma carga. Então, vai haver a eletrocução, vai haver também a pessoa tem o risco também de incêndio também, né? Além da eletrocução, né? Ainda com arco elétrico. Só para vocês terem uma ideia, um arco elétrico na superfície dele
a temperatura é mais ou menos 1000 graus Celsius, então imagina, né, dentro, né, na parte interna do feixe lá de arco elétrico. Então, quais os equipamentos? Vocês vão responder essas perguntas, né? O item C, elabora um fluxo operacional dizendo passo a passo. Eu vou mostrar um exemplo aqui agora para vocês. E qual procedimento deverá ser tomado para a manutenção da chave fusível. Quando eu falo procedimento, pessoal, um dos erros que eu vejo que mais acontece aqui, o pessoal fala, é o procedimento ao contato. Não. Qual que é o passo a passo? O procedimento que está falando aqui na atividade 1 é o passo a passo. Então, se a gente pegar aqui, ó, e essa, olha, a folha da atividade 1, essa folha que vocês vão alimentar aqui, ó. Tá vendo? As perguntas e as alíneas, né? O item A, B, C e D, né? Que você vai responder aqui, né? De que forma vai ser preparada, né? Você vai fazer a sinalização, a viatura que vai fazer o serviço, né? Você vai colocar os cones e tal. Vou mostrar um exemplo aqui. Então vamos lá, pessoal. Esse aqui, pessoal, é um exemplo. Eu deixei separado aqui, partindo do pressuposto que o circuito está, né, desenergizado, ou seja, está aterrado, né, está seccionado e tudo mais, né? Aqui, ó. Ó, existe dois tipos. Esse daqui, ó, quem elabora geralmente, é igual tá aqui, tá mostrando aqui, né? É o pessoal lá do SESMIT, lá da empresa, dependendo aí da quantidade de funcionários, né? Lá na NR4, você tem que ter, né, um serviço especializado em saúde, medicina e do trabalho, né? Contendo técnico de segurança do trabalho, contendo engenheiro de segurança, médico do trabalho para fazer os, né, exames admissionais, demissionais, exames de mudança de função, por exemplo, e por aí vai, né? Enfermeira do trabalho, e dependendo do quantitativo de funcionários que reza lá na NR4, que trata do SESMIT, né? Você tem, né, uma função para cada um desses trabalhadores aí. E uma das funções do SESMIT é elaborar esses procedimentos. É lógico que eles vão utilizar, né, da NR5, que é a CIPA lá, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Por quê? Porque o engenheiro, por exemplo, engenheiro de segurança, e vamos supor que ele é engenheiro eletricista, né? Ele faz parte desse SESMIT. Só que a engenharia, né, o pessoal, ele lida mais com procedimentos, a parte conceitual, essa parte de serviço, né, como se diz, o ponta de lança do serviço, quem executa é um eletricista de distribuição. Aí, óbvio que um eletricista de distribuição com larga experiência em trabalhos com rede morta, que é o caso que a gente está vendo aqui, né, ou de linha viva, se for o caso aí da atividade 2, ele vai auxiliar na elaboração desse passo a passo. Lembra que eu falei, isso aqui é um POP, né? Ele pode ser também listado como instrução técnica, né? Então, ó, deixa eu até colocar de lado aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Então, ó, na folha de resposta aqui, ó. ah, Esse aqui, ó, seria a resposta do D aqui, ó. Qual o procedimento deverá ser tomado para a manutenção da chave fusível e restabelecer energia? Então, o procedimento, basicamente, é esse daqui. Ele é descritivo. Então, toda concessionária de energia, ela tem uma série de procedimentos. Só para vocês terem uma ideia aqui, um overview aqui, ó. Ah, só para vocês terem um... Vou achar aqui, rapidão, pessoal. Aqui, ó. Olha o tanto de procedimento que tem, ó. Ó, instalar aterramento na rede secundária, na rede monofásica, vai retirar o aterramento da LD, né, da linha de distribuição, ó.
Se a rede for monofásica, né, aquela rural, ó, reenergizar trecho de trabalho, ó, o tanto de procedimento aqui, dependendo da área que você trabalha, você tem que seguir todo esse passo a passo aqui. Então, é um dos papéis aí do pessoal do SESMIT e do pessoal lá da CIFA, né, é auxiliar na elaboração desses documentos e fazer com que todos os funcionários que trabalham diretamente para essa concessionária ou indiretamente, né, uma terceirizada, né, que trabalha a serviço, eles terem a ciência desses procedimentos aí, escolas, né, e também que o Senai, né, ele tem todo um conjunto de treinamentos que é alinhado com o SESMIT da concessionária local, e daí, né, a gente recebe esses procedimentos aqui, até mesmo para a gente mostrar, né, para o aluno, né, não adianta nada a gente mostrar uma coisa muito genérica, né, o aluno ele tem que ver o procedimento, né, um que realmente é aplicado no mercado de trabalho aqui. Então, ó, ele tem esse formato aqui, basicamente, o desenvolvimento, né, o que que você vai fazer, esse pilar aqui, a competência, né, quem que vai fazer esse procedimento, quais os riscos da atividade aquele passo e como que você vai fazer o controle desses riscos aqui. E tá vendo, ó, que ele é separado em passos, ou seja, eu não posso, não, hoje eu quero começar do passo 5, não, você vai ter que começar sempre passo um, passo 2, passo 3, de ordem crescente, né? Nunca pulando esses passos aqui. Então, já tem um resumo aqui, ó. Ó, passo 1, né? Receber autorização do Centro de Operação e Distribuição, né? Que é o descritivo lá da atividade. Passo 2, estacionamento do veículo, né? Ao passo 3, você vai fazer a sinalização e isolamento do local aí, por exemplo, né? Passo 4, inspecionar e analisar visualmente, ou seja, inspeção visual. Lembra que quando a gente tratou lá em manutenção na parte elétrica, predial e industrial? Lembra lá do item 7 que tem na NBR 5410, que tem a inspeção, né? É um método, a inspeção visual, você vai analisar o cenário ali de trabalho dentro da análise preliminar de risco e depois, né, dependendo, você vai fazer inspeções por ensaio. Um tipo de inspeção por ensaio, eu mostrei agora há pouco aí, ó. Você vai fazer o quê? A detecção, ó, constatar a ausência de tensão. Isso aqui é uma inspeção por ensaio. Você viu aqui, né, que a chave e faca, nesse caso aqui, né, procedimento, não se esqueça, é chave fusível. Mas nesse exemplo que eu mostrei aqui é uma chave e faca. Ah, ela está aberta aqui. Mas será que realmente tem energia, está desenergizado esse trecho aqui ó, da esquerda e esse trecho da direita, por exemplo, vamos supor que o circuito, a energia vem, né, da direita aqui para a esquerda, né? Será que a abertura aqui desenergizou o lado da esquerda ou o lado da direita, né? Aí, como a gente não consegue enxergar, né, os elétrons aí se movimentando, o potencial elétrico, como não é visível, você precisa de uma inspeção por ensaio, que é a constatação com detector de tensão aqui. Então, planejar a execução da tarefa, né, equipar-se com os EPIs necessários aqui, aí sempre, aí, sempre tem o quê? Tem o risco, né? O planejamento incorreto, igual aqui do passo 5, né? Ó, equipar-se com os EPIs necessários, ó, falta de EPI. Se não tiver EPI, você tem que parar a atividade, né? Imagina você não ter escada, você não ter, sei lá, uma linha de vida, né? Um cinto tipo paraquedista, já que é um trabalho em altura. Ah, não, eu não tenho um treinamento de NR35, não. Dizendo lá meu chefe que Chico Xavier vai baixar e eu vou aprender na hora. Não, isso não existe. Você tem que ter um treinamento prévio, né? Então, falta de EPI, falta de treinamento, né? Você tem que parar, é um risco para a atividade. Como que você vai controlar? Ó, verificando, adquirindo, né, os EPIs necessários, colocando na viatura para a atividade que você vai fazer. Um exemplo aqui, ó, vamos pegar na escala evolucional aqui, ó. Antigamente, ó, era assim, ó, era uma folha. É. Então, isso aqui, ó, é um resumo aqui, ó, de uma análise preliminar de risco, né? Juntamente, né, com o conhecimento desses passos aqui, ó,
O tipo de veículo, né, esse STC, são serviços técnicos e comerciais. Geralmente é uma picape, dependendo aí do serviço, você vai utilizar uma moto, um desligamento, por exemplo, dá para você utilizar a moto, né? É, um religamento também, né? A pessoa é, é, ela pagou energia, né? Então vai fazer o religamento do seu circuito. Então você manda um operador lá e ele faz o restabelecimento, tira o lacre, né? Tira o lacre lá, restabelece a energia, né? Aí outros, aí dependendo do caso aí, se você for utilizar um guindalto hidráulico, por exemplo, você vai fazer um serviço de poda e você utiliza um guindalto hidráulico com a utilização de um cesto acoplado, né? Tem algumas construtoras aí que é mais vantagem você ter um cesto acoplado, porque além, né, com você colocando lá na lança do guindalto o cesto acoplado, você pode elevar pessoas para fazer o trabalho, por exemplo, de uma poda, e você trocando ali, você pode colocar um gancho olhal para você fazer o quê? A movimentação de cargas, né? Ou seja, você pode utilizar o guindalto hidráulico tanto para movimentar cargas quanto para movimentar pessoas para você realizar uma tarefa, né? Se você for utilizar um caminhão de linha viva, por exemplo, você pode apenas movimentar pessoas para realizar trabalhos, né? E geralmente é um trabalho dedicado, né? É um trabalho de linha viva de distribuição, né? Então, assim, além dele ser muito caro, né? Como se você vai desperdiçar dinheiro aí. No caso, se você faz vários tipos de trabalho, como religação de energia, poda, é, instalação de infraestrutura de distribuição, né? Geralmente, quem trabalha com linha viva trabalha só nesse ramo, ou então a empresa que trabalha, ela tem a equipe de linha morta, né? A equipe com rede desenergizada e tem uma equipe de linha viva, ou seja, nenhuma dessas equipes faz trabalho na outra aí, né? Então, essa análise preliminar de risco, né? Ela serve para vocês saberem, ó, que tipo de POP eu estou utilizando. Ah, eu estou utilizando, sei lá, o POP 55, que é instalar a chave fusível. Então, o pessoal antigamente escrevia aqui, ó, ia marcando aqui, ó, nesse estilo de lista checklist, né? Quais os riscos, ó, queda, projeção, impacto, atropelamento, arco voltaico. Tá vendo aqui, ó? Essa APR também, ela serve como uma lista, né? Mostrando quais as pessoas que estavam envolvidas na execução dessa tarefa, né? Antigamente a matrícula era um número fictício que o pessoal criava, né, quando da sua contratação. Hoje em dia, ao menos aí para eletricista, né, de distribuição, de linha viva, o pessoal utiliza o número do CPF, né? Então, você está em regime de plantão, ou seja, você está à disposição, pode ser que apareça algum serviço para você fazer e pode ser que não apareça. Porém, você está a serviço. Caso apareça uma atividade, que no caso é essa daqui, né, instalar uma chave fusível, aí sim você vai pegar esse formulário, vai preencher, né? Aí a equipe aqui, ó, só para você ter uma ideia, essa equipe aqui comporta 4 pessoas aqui, ó. Né, o responsável técnico, que geralmente é o encarregado aqui, ele que fica dando direções. Tanto para a equipe de rede morta, existe o encarregado, né, um chefe de equipe, dependendo da concessionária, você tem algumas denominações diferentes. Ou às vezes é chefe de equipe, às vezes é encarregado, aí depende, né, da denominação que eles chamam lá, né? Geralmente ele fica coordenando, né? Também tem um coordenador de equipe, também eles podem chamar, né? Daí esses outros aqui é o que vão executar a tarefa em si, e esse daqui é o responsável lá pela equipe, né? Tem até esses últimos itens aqui são interessantes, ó. Necessita delimitar áreas de trabalho? Com certeza, né? Fazendo na isolação, colocando cone, né? Ou fita zebrada, ou aquela fita encerada, né? Olha, há necessidade de assegurar a distância de segurança? Se sim, você coloca aqui, né? Todos os componentes estão física e mentalmente bem para o trabalho? Nessa análise preliminar de risco, a equipe, né, o chefe de equipe, ele vai avaliar, né, se todos entenderam a tarefa, né, se precisa fazer uma instrução a mais, né?
dentro aí do escopo do serviço, que no caso aqui é a instalação da chave fusível, né? Então, ó, você vai falar se tá ou não, né? Se não tiver, aí você vai, ó, todos entenderam os requisitos de segurança para executar a tarefa? Tem um que está com dúvida. Aí você vai tirar a dúvida. Se ele, né, não entendeu, você dá uma nova orientação. Aí se por fim, né, vamos supor que o, sei lá, ele tá mal, tá passando mal ali, você tá vendo que ele visivelmente não, né, naquele momento não tem capacidade para fazer a tarefa. Então você vai chamar outra pessoa para fazer, para executar a tarefa, né? Não, você não vai dar início a essa tarefa. Ó. Por isso que mostra aqui ó, a data, quando você inicia a tarefa, hora de início e hora do término aqui, né? Aqui, ó, anotar riscos que não se enquadram na descrição acima. Às vezes, né, tem um risco aqui que não está no checklist aqui, né? Então você pega e coloca, ó, eu tive a necessidade de utilizar equipamento assim assado, né, para essa atividade. Então o item D aqui, ó, qual o procedimento deverá ser adotado? É esse passo a passo aqui, ó. Vai selecionar ferramentas, preparar os jumper. O problema desse tipo de documento aqui é que ele é extremamente descritivo. Você, uma pessoa inadvertida, né, ou seja, um BA1, ele lê esse procedimento, ele fica perdido, porque muito dos termos aqui, ó, jumper, olha, localizar na cruzeta, o que que é isso? Será que a estrutura que você vai fazer a troca da chave fusível tem cruzeta? Vai que é uma chave, uma rede compacta, por exemplo. Ela tem uma cruzeta, só que não é uma cruzeta igual o pessoal conhece, que é uma cruzeta de madeira ou polimérica ou de concreto armado. É geralmente uma cruzeta metálica, ela é menorzinha, né? Então, a falha desse procedimento aqui é que ele tem apenas a descrição, ele não tem imagem. É por isso que eu guardei aqui, ó, eu já deixei de sobreaviso aqui, ó. Vamos pegar o procedimento em si aqui, ó. Substituir a chave fusível. Só um minuto, pessoal. Então aqui, pessoal, tem os equipamentos aqui necessários, né? Esse tem aqui, a vara universal aqui, com a ponteira universal. Essa ponteira universal aqui, ela é bem antiga. Atualmente, o pessoal utiliza essa aqui, ó, com um dispositivo de anti-queda aqui, ó. Essa aqui, ela é antiga, ela tem apenas esse pino aqui, ó. Já a mais nova, atual, né, tem esse dispositivo aqui que ele vai evitar, já que é uma chave fusível, né, ele vai evitar que a chave fusível ela caia. Já esse antigo aqui, tinha um risco, na hora que você vai lá na base, né, e retira a chave fusível, o risco de queda. E se for uma rede de distribuição urbana, ela caindo na calçada, o invólucro do cartucho, ele pode o quê? Ele pode fissurar, ele pode rachar, e daí ele não serve mais para nada. Você teria que trocar o conjunto inteiro. Aí, trocando o conjunto inteiro, se ele cair de novo no chão, acontece o mesmo problema. Por isso que utiliza, né? Aí, na verdade, lá na base da chave fusível, esse dispositivo, ó, você passa ela na base aqui, ele vai evitar que na hora que você faz a descida, né? Que ele caia aqui do pino universal. Essa que é uma vara de manobra universal, é seccionável, você vai montando aqui os gomos dela, ele é parecido com, ele prende, ele tem umas esferas assim, parecendo com um cabo de guarda-chuva. Já essa outra aqui é uma telescópica, ou seja, você pode variar o tamanho dela que essa daqui, que não está mostrando ela toda, é uma chave, é uma vara tipo. Deixa eu ver se dá para mostrar ela toda aqui. Não, não mostra ela aqui. É uma tipo gancho, aqui, por exemplo. Aí, geralmente, na tarefa, você vai pegar todos os equipamentos para você fazer a troca lá da chave fusível. Lembra lá, ó.
você vai chegar lá, né, partindo do pressuposto que a chave fusiva, né, não houve uma queda de energia, né? Provavelmente vai estar desse jeito aqui, né? Então, vocês estão vendo que o cartucho, ó, ele tá caído aqui, ó. Aí depois, obviamente, de você fazer a sinalização, igual a gente viu aqui, ó, sinalizar a área, né? Colocar o caminhão aqui de lado aqui, os cones de sinalização, a rota de entrada, né? Para a zona a zona de risco, né? Que é aqui em volta aqui do poste. Instalar, ó, esse cinto aqui, ele é antigo. Eu peguei esse aqui, esses procedimentos fotográficos aqui, emprestado lá da CPFL. Esse daqui é um cinto tipo abdominal, ele é antigo. O atual, ele é o tipo paraquedista, né? Esse daqui tem uma falha que o único ponto de fixação aqui é no abdômen. Então, ó, o eletricista colocou a escada. Antigamente elas eram todas de madeira, hoje em dia é com material isolante, material mais leve. Já está instalado aqui a linha de vida. Ele está preso aqui com um trava-quedas também. Então, aí geralmente ou você faz isso da escada, como eles estão aqui no centro de treinamento, geralmente a escada ela não vai chegar tão próxima aqui da chave fusível. Quando você faz a montagem, aí você chega aqui próximo, você está montando a infraestrutura. Mas quando você vai fazer a troca, você coloca a escada aqui mais abaixo e aí com a chave ou a vara universal, né? Com dispositivo anti-queda, esse aqui que eu mostrei para vocês, né? Você retira ela aqui pela base. Aqui está mostrando, ó, essa aqui é a cestinha que o seu colega aqui está utilizando. Lembra que eu falei aí, né, professor aí que deu aula de NR10 para vocês, né? É sempre um trabalho, é um circuito, seja ele desenergizado, seja ele energizado e principalmente energizado, né? Ele tem que ser no mínimo em dupla, né? Fora que tem o chefe de equipe que está coordenando aqui. Tem os dois eletricistas, o que fica aqui na base e o outro que fica efetivamente fazendo a tarefa, que é a manobra. Daí, ó, ele sobe aqui, ó, com essa carretilha aqui, retira a chave, o cartucho aqui defeituoso, coloca aqui na cesta e isso para baixo de volta. Ou ele pode dar escada aqui mesmo, ó, com a ponteira da vara de manobra aqui, ó, com dispositivo anti-queda e retirar. Ele tem uma curva aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Chave fusível aqui, pessoal. Ela é acoplada ó, nessa curvinha aqui, ó. Você vem aqui com a ponteira, você pode à distância, né? Com essa ponteira aqui, ó, você segura, vem aqui, aí o dispositivo anti-queda ele vai travar aqui, né? Você passa ele, daí você vai elevar aqui, ó, passar nesse vão aqui, ó, e aí você à distância, né, mais abaixo aqui da escada, você pode retirar ele e entregar para o seu colega aí, com utilização da vara de manobra telescópica, por exemplo, né? Esse daqui, ele literalmente, ele chegou aqui próximo, né? Tem esses 2 metros. Ou você pode, à distância da escada, retirar a chave fusível, né? E içar ela para baixo, né? Ou então, você, com a vara de manobra e com a ponteira universal, pode retirar o cartucho aqui. Ele tem esse vão livre aqui, ó. Aí é lógico, né? Ele pega o defeituoso, coloca aqui, pega o novo, já pré-montado, com elo fusível aqui pré-montado e instala. Ó, instala na base. Às vezes, a chave toda, ela, por exemplo, pode dar defeito só no cartucho aqui, ó, nessa parte. Pode dar defeito aqui na base isolante, porque a energia, ela vem aqui, ó, passa por essa placa aqui, passa por dentro do elo fusível que está aqui, ó,
e vai, por exemplo, sei lá, para o secundário, para o primário do transformador, né? Ou então ele vai para ele segue numa estrutura tipo 4 para frente aí no circuito. Deixa eu mostrar agora aqui para vocês. Um que faz a substituição aqui, ó. Não é a tarefa aqui, mas eu acho importante, né? Esse aqui é o dispositivo de abertura em carga, né? Se tivesse fechado, mas no caso aqui da situação, né, da atividade um, né? O circuito já se encontrava desenergizado, entre aspas. É óbvio que você vai constatar, né? Então, o cartucho ele já tá desacionado ali. Então, você vai trocar o elo fusível, por exemplo. Ele está mostrando, né, um conjunto aqui que está aberto, ó, de chave fusível. Ó, o procedimento que eu falei, ó, pegando aqui pela base, né, retirando. Esse aqui, ó, foi o pessoal da CIPA, se eu não me engano, lá do Pernambuco, é que criou esse método. Antigamente não tinha esse dispositivo aqui, o anti-queda, né? Só existia esse pino universal aqui. É o que o pessoal fez. Eles colocaram uma corda aqui, ó. Aí antes de você retirar, você passava essa corda aqui para caso ele, né, você bambeia ali a vara de manobra aqui, caso ele caia, ele fica preso nessa corda aqui. Esse seria, o pessoal até brinca, né, um ajuste técnico, né, mas que ele serviu por bastante tempo, né? E depois o pessoal, né, criou aí o dispositivo, né, de anti-queda que ele só tinha no dispositivo de abertura em carga lá, no load booster que eles chamam. Ele retirou, aí ele vem aqui, aí provavelmente o elo fusível ele vai estar arrebentado aqui dentro aqui, ó. Tem esse parafuso, essa porca aqui tipo estrela aqui, ó, você vai desatarrachar ela aqui. Retira aqui, ó, o elemento fusível aqui de dentro do cartucho. Ele vai estar partido, né, em função aí do curto que provavelmente teve ou do surto. Você retira o defeituoso, coloca um novo aqui, ó. Aí quando você coloca esse novo aqui, ó, geralmente vai sobrar essa parte aqui que o pessoal chama de rabo de rato. Aí o que que você vai fazer, ó? Essa parte, esse aqui já é o novo, ó. Você vai passar em volta dessa porca estrela aqui, ó. Você passa em volta dele aqui, atarracha, né? Prende ele aqui, ó. Aí antigamente o pessoal pegava essa parte que sobrava e tentava enfiar aqui no elo cartucho, ou então deixava ela aqui, ó, no elo cartucho, não, desculpa, no cartucho aqui, né? Ou então deixava ele pendurado aqui. O que que você deve fazer? A parte que sobra aqui, ó, você deve cortar bem rente aqui, tendo cuidado para não cortar nessa parte aqui, ó. Porque a energia ela vai vir do primário, que a chave aqui está de cabeça para baixo, né? Ela vai vir do primário, passar dentro do elemento do elo fusível e aí depois passar para a parte do lá do primário do transformador, que vai ser convertido para tensão secundária ou de tensão de baixa tensão, né? Então, se você deixar essa parte aqui que chama de rabo de rato pendurada ou deixar aqui, por exemplo, nessa parte externa do elo cartucho, o que que vai acontecer? Vai energizar essa armadura de fora. O objetivo é a energia passar dentro do elo fusível para quando, né, dá um curto, a parte interna ela quebra e a chave pega e abre aqui, ó. Nela, aí por isso que ele aperta ela aqui, ó, na base. Instalou ela novamente, né? Cortou essa parte que sobra aqui, ó. Você issa ela de volta e a distância dá para você colocar ela novamente. Então eu tenho esses 2 metros. Você pode pôr ela do chão, você pode pôr ela da escada, mas lembre-se, observe o procedimento operacional padrão ou instrução técnica da concessionária a qual você está trabalhando. Daí o pessoal criou depois um que chama de instrução técnica.
O que que é a instrução técnica? Ele vai pegar o melhor desses dois documentos, né? Esse daqui é um documento em si, né, que mostra o procedimento, o que que vai fazer, mas ele depende do conhecimento prévio. É lógico, né, que você vai colocar em serviço, né, a pessoa para trabalhar que tem uma capacitação, né, segundo o linguajar lá do CREA, ou linguajar aqui do Senai, que é a qualificação, né? No curso de eletricista de distribuição ou de eletricista de linha viva de distribuição. Então, ele depende do conhecimento prévio. Já aqui, né, como é um procedimento fotográfico, né, dá para você visualizar e ver como é que ele é feito. Só que não tem o quê? Descrição nenhuma. Aí, obviamente, ele depende o quê? Depende de como que esse eletricista, né, de quem está trabalhando lá no front, vai cadenciar esse passo a passo. Às vezes ele pode confundir e começar, sei lá, do passo, sei lá, tô chutando aqui, ó, do passo 14, né? Vai locar na cruzeta a posição da instalação da chave fusível. Não, aí ele viu se realmente está desenergizado o circuito. Ele falou com o COD, ele pegou a ordem de serviço, comunicou o COD, né? Hoje em dia o pessoal utiliza um tablet. Aí no tablet você tem um programa que ele tem um formulário, né? Aí, por exemplo, esses procedimentos aqui, eles estão todos em formulários e daí você vai clicando e em tempo real, né? O centro de operação e distribuição, né? Da concessionária local, né? Que ela já está notificada porque você ganhou a licitação, né? Se você está fazendo esse serviço, quer dizer que a empresa, a terceirizada da qual você está trabalhando, ela já tem, né, o contrato fechado aquele tablet nela, ele já comunica com o centro de operação e distribuição e notifica, né, o pessoal lá da rede, né, o operador do sistema, para que ele saiba o que que você está o que que você está fazendo. Aí ele vai saber por que que houve um desligamento. Houve um desligamento porque está tendo um procedimento de manutenção, né? Eles estão o quê? Trocando, sei lá, a chave às vezes é só o elo fusível, às vezes é o cartucho juntamente com o elo fusível que está danificado, ou na pior das hipóteses, é todo o conjunto, né? Toda a chave fusível aqui que está danificada. Então, esse procedimento que eu mostrei agora é a troca apenas do elo fusível. Você pode trocar ele apenas, né? O elemento do elo, você pode trocar o porta-cartucho ou trocar a chave inteira, né? Que além do elo e do cartucho, né? Você tem a base aqui da chave fusível, beleza? Então, pessoal, esse aqui, né, um resumo aqui, então, só para ficar bem claro, né? Aí de forma, né, que forma deve ser preparada essa área? Você vai fazer a sinalização, né? Você vai descrever aqui, assim como está descrito aqui, ó, nesse procedimento. Vai preparar a área, fazer a sinalização, né? Colocar, né, a área controlada, né? Que é a área onde os eletricistas vão fazer o procedimento em si, instalar a escada e etc., né? Quais os equipamentos necessários, né? Ah, eu vou utilizar uma vara de manobra, um conjunto de chave fusível nova, com base, né? O cartucho e o elo fusível adequado. Existe o elo fusível para a rede a vulgo 13.8 e existe um elo fusível dedicado para uma rede 34,5. E a título de curiosidade, o elo fusível da 13.8, ele passa mais corrente elétrica do que o da 34,5. Geralmente é inversamente proporcional. Quanto maior o nível de tensão, menor a corrente elétrica que passa no circuito. Aí já pensou? Você está lá com um elo fusível que é para uma rede de 34,5 kV. Aí você pensa, ah, não, se ele aguenta 34, ele vai aguentar 15 kV. Negativo. O da 34, a corrente normal do circuito, do primário, ela é menor do que o da 13.8. Aí o que que vai acontecer? Você vai instalar o da 34 na 13.8 e logo, logo você vai ser chamado para trocar esse elo fusível novamente.
Essa é uma das pegadinhas, né, do malandro que tem nesse tipo de manutenção. Geralmente o da de menor tensão, né, da 13,8, ele flui mais corrente do que o da 34,5 kV. Beleza, pessoal? Agora vamos para atividade 2 aqui. Então, atividade 2, pessoal, é a mesma coisa que vocês vão fazer, ó. Olha, ajude o Fabrício a planejar a manutenção preditiva, no sistema elétrico de potência energizado, né? Lembrando aqui, pessoal, ó, energizado aqui, ó o item 10,6 aqui, ó. Porque o normal é a gente fazer manutenção em um circuito desenergizado. Porém, né, por questões aí que a gente vai discutir lá em projetos do sistema elétrico de potência, né, que a gente vai ter mais tempo, você tem a necessidade, né, de fazer a manutenção com ele energizado. E quando fala ele energizado, é o circuito, é o primário. Então, de que forma vai ser preparado? Você vai fazer a sinalização da área, com o caminhão, aí o caminhão específico vai ser esse caminhão aqui, ó, de linha viva. Vou pegar um frame aqui dele aqui, ó. Um caminhão como esse, lembra que eu falei? É o de linha viva, né, que é o caminhão que contém o cesto aéreo, ele ele vai içar, em vez de carga, ele iça pessoas. Geralmente você tem um guincho aqui, que o pessoal chama de jibe, né? Para você elevar o quê? Elevar as coberturas, elevar equipamentos que vão te ajudar você aqui dentro do cesto aéreo a fazer, né, utilizando o procedimento que é chamado de procedimento ao contato, né? Então, eu separei um videozinho rápido aqui, ó. Pessoal aqui, ó. Eu não estou compartilhando o áudio aqui, mas não tem necessidade. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem coberturas. Então, como é que você vai preparar? Ó, por exemplo, que tipo de equipamento de proteção você vai utilizar? Além, né, da luva de vaqueta, você vai utilizar uma luva de cobertura, uma de borracha. Quer ver, ó, no início do vídeo. Você está vendo, ó, isso aqui é chamado de manga isolante, ó, manga isolante. Uma luva de borracha para classe de tensão, no caso essa aqui é uma 13,8. Essa luva de cobertura aqui, geralmente ela é de vaqueta aqui. Você vai utilizar a balaclava, nesse caso ele não está utilizando a balaclava, mas é fundamental fazer essa utilização. E ele está fazendo a manutenção aqui, ó. Ele está interligando esse jump aqui, ó, com a 13,8 energizada. Lembrando, pessoal, que essa 13,8 aqui, né, vulgo 13,8, a tensão aqui é de 7.965 volts aqui em média. Então, do mesmo jeito, ó, você vai preparar a área, vai colocar o caminhão de linha viva, estacionar ele, estabilizar as sapatas, né, fazer toda a preparação, subir no cesto aéreo, né, vai estar com um equipamento de proteção individual, né, a balaclava, as luvas, mangas isolante, do mesmo jeito como o método anterior aqui. Aí, quais os procedimentos necessários para a realização da manutenção? É o procedimento ao contato. Você vai entrar em contato aqui, físico, mecânico, mas você não vai entrar em contato com o potencial elétrico da rede. Então, ó, já é resposta aqui, ó. Que método você vai utilizar? O método ao contato. Quais os componentes que demandam manutenção? Aí depende, né? Você vai fazer a manutenção desse jump aqui, então você vai utilizar um alicate tipo Ampac, ó, esse alicate aqui, ó. Ó, ele está fazendo a manutenção aqui, ó. Ele pegou isso daqui, ó. É um conector tipo cunha.
Ele estabiliza o conector tipo cunha aqui, ó, a sapata dele aqui, ó. Fez a estabilização. Aí ele pega aqui esse o alicate Ampac aqui. Ele tem uma carga aqui, é literalmente uma carga aqui de rifle, e ele coloca uma pressão aqui, eu não me lembro é uma pressão muito alta aqui, eu não me lembro de quantos Pascal que é, não, mas ela é muito alta, você não pode simplesmente bater com a parte de trás da chave, daí ele aplica a pressão aqui, né? Geralmente ela faz um barulho aqui, ó, tá vendo que a sapata, que é a parte interna, entrou aqui. Aí depois o que que ele vai fazer? Ele vai pegar uma parte, um anteparo de plástico aqui, ó, que é chamado de luva e vai proteger, porque esse aqui é um circuito, é uma rede compacta, ó. É um cabo protegido, né? Que aí esse cabo protegido, ele diminui, por isso que ele pode chegar aqui perto, obviamente, ó, vai aplicar coberturas, tem essa cobertura aqui que é a cobertura rígida, cobertura flexível em cima do cabo energizado. Geralmente, é uma equipe leve aí de linha viva são 3 pessoas. Beleza, pessoal? Entenderam aí como que vocês vão fazer esse procedimento? Então é isso, pessoal. Eu aguardo vocês enviarem aí as 2 atividades, né? E eu vou estar aí de plantão aí das 13 horas até as 22, né? Um plantão assíncrono para tirar dúvidas que vocês, né, porventura tiverem, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. é, o C, né, que vai ser Projetos Elétricos do CEP.